Será que a religiosidade tem uma face obscura que é totalmente tóxica? Sim ou não? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Muitas vezes as pessoas, quando entram em um meio religioso, na maioria das vezes essas pessoas têm crises existenciais, têm problemas, por exemplo, referente à sua identidade e o seu significado mediante a realidade. E essas pessoas, muitas vezes, têm certos dilemas que a vida em si não consegue resolver. E elas acreditam que a religião pode dar um norte. É a partir daí que a vida da pessoa muitas vezes pode se desengrolar, na verdade, por uma espécie de uma espiral silenciosa que vai jogando a pessoa para baixo. Por que eu falo isso? Porque no meio religioso existem várias pessoas que são narcisistas. Não estou falando que todos são, mas a maioria são. O porquê disso? O interessante é que uma pessoa que tem uma necessidade de admiração muito grande, uma falta de empatia e um senso de superioridade e manipula as pessoas dentro da comunidade, você vê que essa pessoa é tipicamente um narcisista. Por quê? Porque ela fala diretamente da divindade que ela acredita pertencer. Muitas vezes essas pessoas nem acreditam em Deus, na maioria das vezes, tá? Deus é apenas um adendo para que elas possam fazer aquilo que têm vontade. Então, como as pessoas, por exemplo, elas se sentem, na verdade, portadoras dessa mensagem, as mesmas agem de um modo totalmente justificável mediante esse comportamento que elas têm. O porquê? Porque elas têm uma necessidade de admiração muito grande. Ou seja, o pretenso homem de Deus, ou a pretensa mulher de Deus, ou o pretenso pastor, ou pretenso padre, ou pretenso sacerdote. Então, na verdade, isso vai subindo a pessoa de uma maneira tão grande que ela vai se afastando da comunidade. O interessante é que, assim, quanto mais alto na escala hierárquica, mais distante da realidade a pessoa se torna. Então, a concepção que ela tem do sagrado, vamos dizer assim, não são as pessoas, mas sim tudo aquilo referido, na verdade, à própria manutenção da instituição, como se a instituição em si fosse dado pela própria divindade. O interessante é que, como esses líderes religiosos alimentam isso, na verdade, com esse pensamento tóxico, são as táticas. Ou seja, eles pegam pessoas que têm uma dependência emocional muito grande e elas começam a fazer, na verdade, um controle emocional. Ou seja, quais são esses controles emocionais? A pessoa vai tendo uma pregação que é totalmente apelativa, né? Ou seja, totalmente emocional, falando que o homem de Deus precisa da ajuda e a comunidade, né? Ou seja, a instituição precisa da ajuda. Então essa pessoa, na verdade, ela faz uma chantagem religiosa muito grande, porque se a pessoa, por exemplo, abençoar a instituição, essa pessoa vai ser 2 ou 3 vezes ou 100 vezes mais abençoadas. Então você vê que há um jogo muito grande de manipulação que as pessoas mexem, os religiosos, na maioria das vezes, mexem, na verdade, com a debilidade emocional das pessoas. E essas pessoas vão ficando tipicamente presas, tá? Então, com isso, as mesmas também vão gerando essas dinâmicas de grupo. Por quê? Porque quanto mais poder o religioso tem, mais estratificado a religião se torna e mais longe da realidade. Então começa a ter uma comunidade de base, né? Onde os líderes ficam no topo e a comunidade sustenta o líder. E quando a própria base quer se sustentar, elas não vão receber recursos, na verdade, dos líderes. Elas mesmas têm que, por exemplo, se utilizar de meios, né, para que elas possam se manter. Então você vê que muitas religiões trabalham nisso. Ou seja, a cúpula não ajuda a base, mas a base dá sempre energia a essa cúpula.
cúpula religiosa, né? Que vai ficando muito mais hermética e alienada da realidade. Então, para eles, na verdade, a vontade de Deus sempre está resumida à vontade do líder religioso e da instituição. Então, a partir daí, eles começam a fazer o quê? Uma espécie de abuso espiritual. O que significa esses abusos espirituais? Isso não só acontece, tá bom? Por exemplo, no meio protestante, como no meio católico, mas acontece em vários outros. Por exemplo, quando o Papa Leão X foi construir a catedral, se eu não me engano foi Papa Leão X mesmo, que foi pedir para construir vamos dizer assim, a Cátedra de São Pedro, na verdade, a Basílica de São Pedro. Ele começou a fazer uma chantagem, ou seja, todas as pessoas que querem tirar, na verdade, o nome dos seus familiares do purgatório para que eles possam se ascender aos céus, eles tinham que dar, na verdade, o quê? Dar os dízimos, as ofertas. Então, a partir daí, a igreja começou a crescer de uma maneira muito grande. Ela começou a crescer exponencialmente, tá? Então, eles sempre fizeram isso, né? Por exemplo, no período, na verdade, da Idade Média. Então, quando a igreja precisava dela crescer, ela sempre estimulava que as pessoas deviam fazer certos tipos de votos, certos tipos de penitências e jejuns para que a instituição aumentasse. Eu não posso negar, por exemplo, que teve pessoas que foram, na verdade, né? Não digo santos, né? Mas parece que acreditavam naquilo que dizia que seria São Francisco de Assis, né? Você lendo a biografia dele, ele acreditava que a fé dele era tipicamente de base, não se acreditava, por exemplo, no topo da hierarquia eclesiástica, tá? Mas o interessante é que quando a religião ela faz esse tipo de chantagem emocional, elas fazem, na verdade, ela cobra para que os outros sustentem o sistema ideológico e político da própria igreja. Então, a partir daí, na verdade, eles vão pedir para as pessoas fazerem práticas religiosas, né? Por exemplo, as pessoas vão abrindo mão da sua própria individualidade, né? Porque tem que fazer tudo aquilo que o pretenso líder pede para que elas façam, para que elas possam ascender, né, no mundo espiritual. Então você vê que algumas religiões, principalmente as neopentecostais, têm o costume de fazer muito isso. Então, muitas vezes os cristãos criticam os católicos, os crentes criticam os católicos, mas a atitude que faz é praticamente a mesma, tá? Ou seja, eu não estou aqui, por exemplo, para levantar uma bandeira de qual religião é a pior ou a melhor, mas sim como funciona, na verdade, esse sistema, na verdade, que ele é totalmente, vamos dizer, na maioria das vezes, tá? Maquiavélico, viu? Porque a religião, ela sempre trabalha em prol da própria religião. Ela usa as pessoas como base de manobra, na verdade, para poder se sustentar no poder. A religião ela sempre trabalhou com o poder. Então, os líderes narcisistas que têm essa espiritualidade tóxica se dá muito bem com isso. Se você verificar, por exemplo, é só ler a história de Benedito de Núrcia, né? Que ele criou a ordem dos monges beneditinos. Ele acreditava, por exemplo, que a religião estava corrompendo a sociedade. E o que ele fez, na verdade? Ele foi para o deserto e criou a comunidade dos monges do deserto. Mas é que tá, ele começou com um bom propósito, mas a partir de um tempo a própria comunidade o expurgou, porque ela se tornou totalmente política. Ou seja, a religião sempre trabalha em prol da manutenção da própria religião. Então, na maioria das vezes, pessoas que ascendem ao poder e ficam lá por muito tempo, tem um jogo estratégico muito grande, não tem nada que se refere à espiritualidade, mas sim, tá bom? Em um jogo que é totalmente pessoal e institucional. Mas o interessante, quais são as táticas que essas pessoas usam, né? Por exemplo, que manipulam as pessoas, por exemplo, que é o controle emocional que eu disse para vocês, né? A dinâmica de grupo e o abuso espiritual. O interessante é que esse controle emocional vai sempre trabalhar na pessoa o conceito de culpa, vergonha e medo. Ou seja, você faz algo de errado, você se sente culpado, você se sente envergonhado, e com isso, para você se eximir da culpa, você faz pretensas,
pretensos sacrifícios, jejuns e mortificações. Então a religião muitas vezes ela se beneficia disso, tá? E do próprio medo, porque o conceito de medo e esperança dentro da religião andam de mãos dadas. É a relação entre promessa e condenação. Se você faz algo, você será absolvido. Se você faz algo em prol da instituição, você será absolvido. Se você não faz também, você será totalmente condenado, porque tudo isso está ligado mediante o sacerdote que terceiriza, na verdade, ou seja, ele é o mediador entre Deus e os homens. Aí as pessoas podem dizer que Cristo é um mediador. Tudo bem, a pessoa pode falar isso, mas não é isso que vemos, por exemplo, nos meios religiosos, porque os líderes, eles detêm, na verdade, por exemplo, a relação, vamos dizer, entre Deus e o povo. Então tudo o que eles fazem, na maioria das vezes, é Deus que revelou ou é Deus que colocou no coração. Mas todo esse tipo de campanha que eles usam, na verdade, é sempre para tornar o pobre muito mais dependente deles, da própria religião. Eu não falo que é somente a religião que trabalha assim, mas também o sistema político faz isso também com grande destreza também, viu? Não podemos falar que só a religião faz, mas os sistemas políticos agem da mesma coisa, fazendo chantagem emocional para que eles possam se manter no poder. Isso independente de esquerda ou direita, tá bom? O interessante também é que eles trabalham com o isolamento, ou seja, eles isolam as pessoas dos seus familiares, e essas pessoas vão prestando serviços continuamente à igreja, e a igreja se enriquece ainda mais. As pessoas abrem mão das suas funções do dia a dia, do trabalho, por exemplo, ou do estudo, para trabalhar inteiramente à disposição da religião. E as mesmas acreditam que estão trabalhando a favor de Deus, mas as mesmas estão trabalhando apenas em favor da religião, porque quando elas se afastam, depois elas se sentem totalmente, na verdade, abusada, né, por esse pretenso líder religioso. Então, por exemplo, também dentro desse aspecto do abuso espiritual que a religião faz, é a imposição e a negação. Por que a imposição? A imposição da divindade, a negação do meu livre-arbítrio, porque se eu quiser ser abençoado, eu tenho que estar nessa condição. E, sabe, e despe a pessoa da sua individualidade e da sua pessoalidade. Mas quais são os sinais de alerta que vemos, por exemplo, quando essa religiosidade ela é totalmente tóxica? Primeira, são crenças que são totalmente extremas, né? Ou seja, algo sempre que beira ao absurdo, nessa dualidade entre luz e as trevas, bem e mal, a guerra de Deus contra demônios. Você vê, por exemplo, em religiões que são extremamente apocalípticas e que pregam, na verdade, o conceito de fim de mundo, trabalha muito bem nisso, tá bom? O isolamento social, conforme eu falei com vocês também, na verdade, que isolam as pessoas, por exemplo, do mundo e sempre fazem parte desse pretenso grupo que vai ser salvo. E vemos isso, por exemplo, não só hoje em dia, mas muito tempo antes, por exemplo, no Antigo Testamento, você lê pelos manuscritos de Qumran, tinha os essênios, tinha os saduceus, tinha os fariseus também, né? Essas pessoas sempre também acreditavam que elas eram as escolhidas. Então você vê que sempre há facções que lutam entre si e que todas dizem pertencer a essa revelação. Ou seja, que todos representam o verdadeiro Deus, tá bom? Então o Deus se manifesta, na verdade, na verdadeira intenção que eu tenho acerca da minha crença. O outro que questiona, na verdade, é praticamente do maligno. Então você vê que a própria guerra entre santos e pecadores fazem que a igreja, na maioria das vezes, se desintegre. Mas isso tudo é por busca de poder. É uma religiosidade que é totalmente tóxica, ou seja, que é totalmente centrada numa relação que é totalmente política, ou seja, ou um líder também que é um líder totalmente centrado, que tem senso de superioridade, falta de empatia e é totalmente manipulador. Mais interessante também que vemos quais são as consequências que essas crenças geram nos seus fiéis. Na maioria das vezes são traumas psicológicos, a pessoa fica com perda de identidade, são pessoas que ficam ansiosas, têm fobias, têm síndrome do pânico e tem medo. Essas pessoas praticamente se separam desse meio. Eu lembro quando eu saí da igreja no começo, eu falava bem assim, pensava, eu não quero voltar mais para esse meio não, porque é o único caminho. Na verdade eles colocam para você como se fosse o único caminho. Na verdade é uma manipulação mental. Por mais que você esteja longe da religião, você está dentro dela, porque ela entrou dentro de você. Ela entra dentro da sua mente e cria um mecanismo de culpa que faz você negar
enxergar também a sua própria natureza de ser humano, a sua própria ambiguidade e a sua própria perplexidade, porque por exemplo, a natureza humana ela é muito complexa, então ela não pode ser resumida em bem e mal. Todos nós temos ambos, tá? Mas a religião eleva isso ao extremo, na verdade, sempre para poder, na verdade, jogar a pessoa numa espécie de limbo, e que a pessoa sempre tem que fazer algo para poder se purificar desses males, tá? O interessante também é que a pessoa vai tendo crise de ansiedade, né? Ou seja, medo, angústia e desespero, tá bom? Então esse é o tema de hoje que eu tratei com vocês acerca da face oculta da religiosidade tóxica. Se esse tema de hoje é extremamente importante para você, e eu sei que faz, né? Eu peço que você, por exemplo, ao conhecer alguém que está entrando em algum meio religioso, que tem esse contexto de verdade absoluta, na verdade, e que nada mais importa, e que o mundo está no pretenso fim, envie esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Envie vídeo também para os seus familiares, tá? E anuncie o nosso pequeno trabalho. E eu também conto com o carinho e o apoio de vocês, tá bom? Eu quero que vocês, por exemplo, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha. E contem, por exemplo, a história que vocês tiveram também nesse meio religioso. Porque o meio religioso, na maioria das vezes, ele começa bem e depois termina mal. E a pessoa não fica lá mais, na verdade, por amor, na maioria das vezes que entrou, mas sim como uma coerção, com medo da punição. Então, se esse vídeo faz algum sentido para você, se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E eu vou passar aqui para vocês mostrar um outro vídeo também, tá bom? Que fala, por exemplo, quais são as táticas que os líderes religiosos usam, na verdade, para poder subjugar as pessoas. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.